Convido vocês a virem comigo calcular o valor máximo de a mais b, sabendo que a ao quadrado mais b ao quadrado vale 8. Sugiro que antes você pause e tente resolver e depois confira a proposta de solução. Bem, para resolvermos essa questão, a gente vai falar de um tema bastante interessante que a gente conhece como identidades de Legendre, ok? Identidades de Legendre. Em que consiste isso, professor? Vamos pensar assim. Se eu tiver um quadrado de lado A mais B, né? Eu posso considerar isso aqui como sendo esse pedaço maior A e esse B. Mesma coisa eu posso fazer aqui, né? Considerar esse pequeno B. Aqui eu vou considerar B, colocar assim, né? E aqui também eu posso fazer da mesma forma, considerando esse de baixo como sendo B. E os que sobram eu chamo de A. Então, de fato, o lado dele é A mais B, ó. Percebeu? A mais B. Bom, quando eu faço puxo uma paralela ao lado do quadrado inicial aqui, ó. Né? Posso vir com essa paralela até aqui. Aqui eu posso fazer a mesma coisa. E aqui prolongar da mesma forma. Então, quando eu faço isso, olha o que eu observo. Eu observo que eu construí aqui no meio um quadrado, não é? Ó. Por que um quadrado, professor? Porque se você olhar, esse aqui é um retângulo de base A e altura B. Esse também, não é? Ó, esse aqui é B, esse aqui é A, B e A. De novo, B e A, de novo, B e A. Então, eu tenho 4 retângulos congruentes de área AB. Não é verdade? Ó, a área desse cara é AB, desse é AB, desse é AB e desse é AB. E esse daqui? Ora, tudo era A mais B. Né? Tudo era A mais B. Se eu tirar o B daqui, esse cara aqui vai ser exatamente quem? Era o A mais B menos o B, né? Então aqui eu vou ficar, ó, com esse pedacinho medindo A menos B, né? Ó, desse quadrado. Aqui vale o mesmo raciocínio, ó. Tudo é A. Se eu tirar o B, A menos B. Então, de fato, é um quadrado. Aqui, idem, ó. A menos B vai me dar A menos B. E aqui também. Tudo isso é A. Se eu tirar o B, fica A menos B. Então, eu tenho um quadradinho aqui de lados A menos B. Né? Bom, a área desse quadrado, quadrado total, é A mais B ao quadrado. A gente sabe que a área do quadrado, né, é o lado ao quadrado. Muito bem. Se eu tiro a área desse quadradinho, A menos B, ó, a área do quadrado é lado ao quadrado. Ora, vai me sobrar quem? Vai me sobrar a área dos 4 retângulos. Então a área total, menos essa área central, me sobra a área de 4 retângulos. 4 retângulos de lados A e B. Então a área de cada um deles é A vezes B. Essa é a primeira identidade de Legendre. Essa é a identidade para a diferença. Ou seja, se eu tiver, né, vamos escrever aqui, ó, se eu tiver a diferença, né, dos quadrados, ó, observe que são 2 quadrados, da soma pela diferença de 2 números, ó, a diferença dos quadrados da soma pela diferença de 2 números. Isso vale quanto? Isso vale 4 vezes o produto entre eles. Como queríamos demonstrar. Essa é a primeira identidade de Legendre. Ok? Muito interessante, né? A gente vai ver algumas aplicações para ela. A gente pode até falar de uma aplicação aqui já, ó, por exemplo. Digamos que nós quiséssemos simplificar essa situação aqui, ó. Raiz de 3 mais 1 ao quadrado menos raiz de 3 menos 1 ao quadrado. Quero simplificar isso. Não tem nenhum problema resolver esse produto notável, juntar os termos semelhantes. Só que dá trabalho, né? Pela identidade de Legendre, observe, isso aqui na verdade quem é? Ó? Esse cara é o A, esse cara é o B. Isso na verdade dá pra fazer logo de cabeça. Isso é 4 vezes quem? 4 vezes o A vezes o B. Com B é 1. Pronto, tá simplificado sem fazer conta. Percebeu que a identidade de Legendre tem né, esse viés poderosíssimo? Então veja que a gente tem a identidade de Legendre para diferença. E se eu quisesse uma para soma, professor? Então vamos fazer uma demonstração. A demonstração para soma também é simples, mas é um pouco mais delicada. Ó. Vamos pegar um quadrado, ok? De lado A mais B. Ok? Um quadrado de lado A mais B. E vamos pegar outro quadrado de lado A menos B. Ok? O que a gente tem? A gente tem o quê? A gente tem que, se eu somar a área desse quadrado com a área desse quadrado, né? A mais B ao quadrado, mais a área desse quadrado, A menos B ao quadrado, a gente sabe que isso é o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, não é verdade? E aqui a gente sabe que eu tenho o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Né? Então eu percebo que se eu somo a área desses dois quadrados, olha o que eu fico aí, ó. Eu fico com 2A quadrado mais 2B quadrado. Ora, isso me dá 2 vezes A quadrado mais B quadrado, que é a segunda identidade de Legendre. Ok? Se eu tiver, então, a soma dos quadrados de 2 termos, né, a soma do quadrado da soma de 2 termos pela diferença, isso dá o quê? Dá o dobro da soma dos quadrados entre eles. Então, vamos escrever aqui, ó, se eu tiver A mais B ao quadrado, em vez de ser menos, se for mais, ó, a identidade de Legendre é para soma. Isso vale quanto? Isso vale o dobro do quadrado entre eles, da soma dos quadrados deles. Tá aí. Ok? Então essas são as duas identidades de Legendre, né, que nos permitem resolver aí uma série de questões. Ok?
Se você for um bom observador, você vai notar que isso aqui é 2 vezes a área de um quadrado de lado A, mais 2 vezes a área de um quadrado de lado B, mais 2 vezes a soma das áreas, como a gente fez ali, né, geometricamente. Bom, feito isso, a gente pode... E aqui também eu vou ter mais uma utilidade, porque para que você está complicando, professor? Se era melhor a gente só resolver esse produto notável? Não, mas você resolver esse produto notável, você perde muito tempo, né? Aquela das raízes, por exemplo, eu ia ter que fazer ali juntar termos semelhantes. E olhando, eu só olho e digo a resposta, não é verdade? Digamos que eu quisesse simplificar isso aqui, ó. X mais 571 ao quadrado, ok? Mais x menos 571 ao quadrado. Não tem nenhuma dificuldade de resolver esse produto notável, juntar termos semelhantes, mas olha só, isso é um quadrado, 2 vezes esse. Por Legendre, isso aqui é o quê? É o dobro do quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, percebeu? Aqui eu faço bem menos conta, não é verdade? Porque eu vou ter que levar esse cara ao quadrado, e aí multiplico por 2. Tá? Então a identidade Legendre, ela na verdade é para facilitar as contas, não é para complicar mais, é para facilitar. Ok? Bom, qual a relação, professor, da identidade de Legendre com a nossa questão? A nossa questão nos disse que a ao quadrado mais b ao quadrado vale 8. Isso está querendo o valor máximo de p quando p vale a mais b. Não é verdade? Que é o valor máximo disso aqui. Ó. Eu percebo, pela identidade de Legendre, né, eu consigo perceber que a identidade de Legendre me garante o seguinte. Isso aqui, se você for um bom observador, né, você consegue fazer uma construção geométrica quando você mostra, inclusive, que... Percebe que A vezes B é a área de um retângulo? Percebe que A mais B é a metade do perímetro de um retângulo, de lados AB? A identidade de Legendre é tão poderosa que daqui eu posso abstrair o quê? Que de todos os retângulos que tiverem o mesmo perímetro, aquele que vai ter maior área será quem? Bom, isso aqui vai ser máximo quando isso aqui for zero, né? Eu estou subtraindo, quando isso aqui for zero, essa área vai ser máxima. Então, de todos os retângulos que têm o mesmo perímetro, já que isso aqui é metade de um perímetro, o que vai ter maior área será quem? Para que isso daqui seja zero, o A precisa ser igual ao B. Se o A for igual ao B, eu não estou mais com retângulo, eu estou com quadrado. Então, de todos os retângulos que têm o mesmo perímetro, aquele que tem maior área é o quadrado. Tá? Quando o A for igual a B, isso é mínimo, e aí o valor da área fica máximo. Mas aí a gente já está puxando um pouco mais além do que a gente precisa aqui, ok? Um pouco mais avançado, né? Mas só para você ver o poder, né, dessas identidades. Bom, para resolver essa questão, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos partir do que a gente sabe, né? O que a gente sabe? A gente sabe que se eu pego a identidade de Legendre, a primeira lá, ó, A mais B ao quadrado, mais A menos B ao quadrado, né? Eu posso fazer o seguinte com isso aqui, ó. Eu sei que A mais B quadrado vale 8, né? Se eu destrincho e substituo, eu consigo achar uma relação para isso aqui, né? Só que eu não vou fazer isso, eu vou pegar a identidade de Legendre, ó, porque ele está querendo o máximo, né? Ele não está querendo achar valores para essa questão. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Isso daqui eu sei que é o P ao quadrado, não é verdade? Ó? Se você olhar com calma, quando eu elevo isso aqui ao quadrado, ó, eu tenho P quadrado. Então isso aqui é o P quadrado. E aqui eu tenho A menos B ao quadrado. E aqui eu tenho 2 vezes A quadrado mais B quadrado. Ocorre que o valor disso daqui, quanto que é? É 8, ó. Então o meu P quadrado, na verdade, vale quanto? 2 vezes 8, isso aqui tudo vale 8, ó. Né? Olha lá, ó. 2 vezes 8 vai me dar 16. Eu posso subtrair isso dos dois lados. Subtraindo do lado de cá, vai ficar A menos B ao quadrado, né? Aqui ele desaparece, daí ele aparece com negativo. Para tirar esse quadrado, eu vou passar uma raiz dos dois lados. Se ele está querendo que o P seja máximo, quando que essa diferença vai ser máxima? Essa diferença vai ser máxima quando esse cara assumir o menor valor. Quando esse cara assumir o menor valor, essa diferença é máxima. Ocorre que, para complicar a vida, a gente está com ele elevado ao quadrado. Qualquer que seja o valor de A e B, ainda que o A, né, seja menor do que o B, isso vai dar negativo, mas quando eu elevar ao quadrado fica positivo. Então a diferença, na verdade, faz a diminuir. Independente do A ser maior ou menor que B, essa diferença, qualquer que seja os valores, quando eu elevar ao quadrado fica positivo e a diferença diminui. Qual é o caso onde essa diferença é mínima? Ora, essa diferença é mínima quando isso aqui for zero. Mas ocorre que se A menos B for zero, isso implica o quê? Que o A é igual ao B. Né? Até um se somente se cabe aqui. Se o A for igual ao B, isso aqui fica zero. Aí a diferença fica máxima, que é o que a gente está querendo. Então, a gente acabou de achar o valor máximo de P. O valor máximo de P é quando A for igual ao B. Porque aí essa diferença fica zero, ao quadrado dá zero. E a raiz quadrada de 16, quanto que é? É 4. Essa é a resposta final da questão. Simples assim.